Como é que é? Estamos de volta. Antes de mais, só aqui dois avisos. Logo à noite vou estar no canal do Carlos, nem sei as horas, acho que lá para as 9, depois vejo no canal dele. Eu e o Alex Crypto vamos estar à conversa, por isso se não tiverem nada melhor que fazer. É sempre fixe, é um sítio onde podemos partilhar as nossas opiniões, às vezes não tenho tempo aqui nos vídeos de falar sobre algumas coisas, estando assim uma horita ou duas descansada à conversa, acho interessante e eu próprio gosto muito de fazer estas coisas, ok? Por isso se tiverem mais nada que fazer logo à noite, vamos estar aqui no canal do Carlos à conversa, ok? Em segundo, este é um vídeo sobre ranchos, mas só dizer-vos que o que planeámos e o que fizemos quanto a KPC, falei na última live, KPNC, lucrou e isto chegou por todas as falham exatamente como transmiti. Fiquei um bocado triste só porque, dada a situação do mercado, eu teria a maior parte dos lucros aqui e isto ainda ranou um bocadito mais alto como transmiti, mas só para transmitir que, independentemente da situação do mercado, estas coisas aparecem e são oportunidades boas, são excelentes, é excelente o benefício que nós temos para o risco e fazer estas operações é menos arriscado do que holdar algumas bags do que a maior parte da malta holda, ok? É menos arriscado fazer estas operações e entrar num SR Flip deste estilo do que holdar bags de coisas que não vão durar o ano todo e que não vão cá estar. Eu não canso de me transmitir, eu sinto-me muito pouco confortável a holdar altos, eu tenho transmitido desde o final de 2021. Eu tenho algumas, claro que sim, mas não tem a ver com a porcentagem do portfólio, mas tem a ver com a capacidade que elas têm de treinar e simplesmente desaparecer, ok? Muito pouca coisa vai durar e é mais acertado, na minha opinião, procurar estas operações, seja no que for, ok? Pode ser Doge ou Shiba, é menos arriscado eu ter Doge ou Shiba 2 dias no que identifico uma entrada boa para uma possível valorização do que a maior parte da malta holdar altos que pensam que são boas e não sabem como é que vão estar daqui a um ano e alguém lhes enfiou na cabeça que longo termo é o melhor, ok? Por isso já sabem, sigam-me no Twitter e vejam as lives para apanhar estas coisinhas, ok? Hoje para falar de Ranjas e as minhas 3 regras principais para falar de Ranjas, porque nós estamos num e provavelmente vamos deixar de estar esta semana. Vou só partilhar 3 coisinhas rápido que acho muito valor, por isso fiquem por aí. Então, em primeiro, porque é que estamos a falar de Ranjas? Porque para uma pessoa como eu, já sabem, não tenho uma sopa de indicadores pela qual me guio, a maior parte das coisas até para mim são chinesas, que algumas pessoas utilizam e nesse sentido há duas coisas que nós... duas coisas a partir da price action pela qual nos guiamos e são tendências e ranges. E quanto aos ranges, tenho aqui umas coisas a partilhar que acho que são de valor, por isso fiquem por aí. Então, primeiro, como é que se trabalha o range? Um range trabalha-se até que ele deixe de existir, ok? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós identificamos o range, operamos vendido aqui e comprado aqui, ok? Nós compramos nos lows e vendemos nos highs, independentemente do que aconteça. E nós não tentamos prevê-lo. Porquê? Porque na maior parte do tempo que os ranges se definem e que são trabalhados, se nós obedecermos aos highs e aos lows, devo ter falado ao contrário enquanto escrevia, aos highs e aos lows, quando chegar à altura do breakout do range, nós já vamos ter ganho o suficiente para depois falhar a última vez apenas. Então, nesse sentido, vejam só, por exemplo, o caso deste range, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oportunidades, não vou contar esta porque isto pode ser a breakout, 8 oportunidades de fazer dinheiro num range completamente definido, ok? Isto é mesmo impressionante. Por isso é sempre interessante identificar os ranges, principalmente depois destas capitulações, porque às vezes também quando acontecem estas capitulações a malta pensa que imediatamente nós vamos estar aqui ou ali, ou que é, como eu digo, uma V-shape recovery que toda a gente fala e nunca existe, ou que, por exemplo, que os bears ficam entusiasmados e que vamos imediatamente para os 20 capas, e nós, como podem ver aqui, depois deste range, que eu até partilhei no Twitter depois disto acontecer, eu lembro-me que partilhei exatamente estas duas linhas nos 52 capas e nos 45 e disse próximo range para fazer uns trocos e nós temos sempre um certo período de consolidação depois destas capitulações e é interessante fazer uns trocos, ok? Depois, a segunda regra, se nós sairmos do range para imediatamente voltarmos a entrar, interpreta-se como desvio, ok? Chamado em inglês de deviation, vocês vão ver isto muitas vezes, interpreta-se como desvio e volta-se a trabalhar o range. Isto porquê? Porque esta também é uma situação que tranca muitos compradores e vendedores. Por exemplo, isto é uma situação em que ficam aqui os chamados as traped longs, pessoas que se precipitam depois de um momento destes e o mercado acaba por os castigar e voltamos para dentro do range. Isto acontecendo, nós voltamos para dentro do range e voltamos a trabalhá-lo, ok? Interpretamos isto como um desvio, operamos comprado e operamos vendido. Comprado, vendido, comprado,
vendido. Isto é muito importante porque estas situações aqui dão um risco-benefício muito grande, geralmente porque, como podem ver aqui em cima, interpretando este aqui como o desvio da década, porque, de facto, um breakout, não lhe chamaria breakout, mas ter um breakout de um range deste tamanho e ele acabar por ser um desvio é, de facto, uma coisa rara, ok? Mesmo isto tendo acontecido, digamos que não é correto ser um bear aqui como muita gente foi, ok? Eu, por acaso, depois de ficarmos aqui uns dias, estranhei logo, porque um breakout de um range destes nunca fica aqui à espera de ser comprado e por isso é que nos posicionamos aqui e partilhamos as nossas preocupações quanto ao mercado, mas de facto esperá-lo aqui no breakout era de uma probabilidade mesmo muito reduzida. E a terceira regra, que é para mim a mais importante e a razão deste vídeo, é não combater a expansão do range. Não precisamos de vir a este aqui, mas podemos voltar a este range aqui atrás. E eu acabei por fazê-lo, tentei combater a expansão do range, ainda que de uma maneira menos arriscada, mas por outras ideias que tinha contra os 30 capas, mas eu sabia que o breakout deste range não poderia ser ignorado, ok? E a posição correta a ter aqui, a partir do momento em que nós temos o breakout, é operar vendido, e principalmente operar vendido nas altas pelas perdas que nós vimos. Eu, por, digamos, razões ideológicas quanto aos 30 capas que tinha, é que decidi posicionar-me ao contrário e esperar chegarmos aqui abaixo para depois tomar a ação. Mas a ação correta da expansão de um range é ir a favor da tendência, e isto é muito importante, porque é quando vamos contra as tendências que se destroem bancas. É mesmo muito fácil de nós a tentar combater isto, ou alguém tentar apanhar esta faca a cair, de se aleijar e ser liquidado até aqui abaixo, ok? O mesmo acontece ao contrário, e as pessoas que, quando as criptos estão a atingir altos históricos, destroem bancas a tentar shortá-las, e elas continuam a meter alto histórico atrás de alto histórico e a seguir a tendência. Então, quando nós temos um range de praticamente 100 dias, nós não devemos ir contra a tendência e combater a expansão deste range. O mesmo está para aqui, porque a expansão do range está para acontecer mais tarde ou mais cedo, provavelmente esta semana. É verdade que tivemos muito menos tempo aqui, não é, como é óbvio, mas também a amplitude deste range é muito menor e a comparação que nós começamos a ter aqui neste range até é parecida à proporção, à comparação que começamos a ter aqui neste range. Então é provável que a expansão do range chegue e a minha mensagem principal é que não se deve, ou pelo menos eu não vou fazê-lo, combater a expansão do range. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se nós quebrarmos isto aqui e formos para além destes desvios, o mais certo é nós virmos buscar este lows aqui. Se o breakout for para cima, o mais certo é nós virmos buscar estes 6 aqui, ok? É só guiar pelos desvios anteriores, e se nós conquistarmos este espacinho acima deles, nós estamos a apontar logo imediatamente para aqui, ok? E em casos melhores ou piores, dependendo das intenções de cada um, buscarmos os lows anteriores, ou os highs anteriores, ok? A mensagem principal é, isto acontecendo e tendo o breakout do range, não nos apressamos a shortar aqui e não nos apressamos a apanhar esta faca a cair, ok? Este é o erro de muita gente e é o erro que liquida muita gente. Quanto a mim, sabem que eu gosto de fazer as coisas fora do livro um bocadinho e chegando a uma altura destas eu também deixo de trabalhar o range. Não vou shortar aqui, mas voltando mais uma vez aqui em cima, eu já começaria a ficar bullish aqui, bullish acima, bullish abaixo da resistência, exatamente como os livros não gostam. Porquê? Porque é quando quebramos as resistências e os suportes que nós temos movimentos bruscos em curto espaço de tempo e dá asa que se façam os trocos. Então, desta aqui ainda não, mas da próxima vez que chegarmos aqui eu já não tirarei lucros, digamos assim, e da próxima vez que chegarmos aqui eu já não comprarei, porque a probabilidade de termos o breakout deste range está cada vez mais perto e eu quero estar favorável à próxima tendência, ok? Já transmiti também que o que eu procuraria mais seria um breakout para cima e depois ter uma oportunidade de shortar as altas aqui, o que no total corresponderia a vir a esta zona aqui que eu estou à procura para shortar e operar vendido, ok? Lembrem-se também que às vezes falo disto de shortar e operar vendido. Se não gostarem de shortar ou trabalhar alavancado, shortar é a mesma coisa que tirar lucros na perspectiva do que estão a fazer com esse capital, ok? Se vocês tirarem lucros, passarem o valor que têm numa criptomoeda para dólares, vocês estão com esse capital a apostar que essa criptomoeda vai perder valor em relação ao dólar, ok? Por isso isto não é preciso sermos muito eliminados a trabalhar alavancados, é simplesmente tentar prever mais ou menos o que vai acontecer, ok? Máxima dor seria ter o breakout e ter aqui uma slowly bleeding até aqui e não nos dar a oportunidade para nada, mas às vezes o mercado assim o faz e temos que conseguir lidar com isso. Por isso simplesmente esperar, ver para que lado teremos a expansão do range e simplesmente não combatê-la, não tentar apanhar esta faca a cair imediatamente e
esperar que o preço chegue aos targets que nós temos definidos para depois tentar fazer uns trocos, ok? Novamente, é tudo, só queria fazer uma mensagenzinha quanto aos ranges antes provavelmente dele ser quebrado e encontramos logo à noite aqui no canal do Carlos, ok? É tudo e até à próxima.